Olá, chegamos ao episódio 12, o último episódio do podcast Ori. E hoje com Bruno Mota, essa figura aqui do nosso território, super criativa, performance, cheia de empoderamento, que vem ensinar pra gente um pouco sobre resistência e existência. Sempre aos pés de uma árvore emblemática da nossa região. Hoje eu tô aqui, na foz do rio Itapemirim, com essa vista maravilhosa da ilha de Itaputera, para receber você para acompanhar esse bate-papo. Vem comigo! E hoje com ele, essa pessoa maravilhosa que eu admiro tanto, que sempre está aí nas redes sociais, influencer, diretor audiovisual, faz essa super seleção no mundo da moda, também dando oportunidade a novas estrelas. E hoje a gente vai perpassar um pouco da sua trajetória, Bruno, apresentar para o pessoal mais essa estrela que faz parte aí desses 12 incríveis, né, que participaram do podcast Ori. Te agradecer pela sua participação e deixar um espaço inicial, primeiramente, aberto para você se apresentar para as pessoas, dizer um pouquinho quem é esse Bruno ser humano e esse Bruno fazedor de cultura também. Meu nome é Bruno Mota, eu sou uma pessoa muito coração, ajo com muito coração. Eu sou um coração vivo, porque tenho certeza. Devemos dar amor para receber amor por muitas pessoas, independente de qualquer circunstância que possa existir. A gente tem que agir com amor pelo próximo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, Bruno, sou um Bruno muito coração. Eu sinto que às vezes eu devo falar um não, mas meu coração fala mais alto e eu vou lá e falo um sim. Esse é o Bruno verdadeiro, o Bruno basicamente o Bruno autêntico. E o Bruno profissional, a gente às vezes tem que ter um pouco de resistência com as pessoas, infelizmente, por diversas coisas, né, Guilherme? Pelo preconceito, pela forma que a gente tem que demonstrar, pela forma que a gente tem que agir, pela forma que a gente, como devemos falar com outras pessoas, porque a partir do momento quando a gente acaba sendo um profissional, independente de qual área que seja, a pessoa acaba duvidando, acaba criticando. Hoje eu sou grato, e sou grato aonde que eu cheguei, aonde que eu estou, o espaço aonde que eu consegui liderar. Hoje eu tenho uma agência de modelos, hoje eu sou um CEO de uma agência de modelos, que antes eu era vinculado com uma outra agência, e eu bati no peito e falei assim, mãe, eu consigo ir sozinho. Eu não preciso mais. Eu sou grato a todos que me deram espaço para chegar até lá. Nunca sou ingrato. Eu sou grato até aqui eu vou seguir sozinho. É porque realmente às vezes a gente não pode esperar, né, Bruno? Para nós que somos corpos dissidentes, né, seja da negritude, seja da comunidade LGBTQIA+, seja um corpo sobrepeso, seja uma pessoa, um jovem periférico, às vezes não, na maior parte dos casos, se a gente não buscar os nossos sonhos, se a gente não lutar, se às vezes a gente não ter que ser melhor ainda do que outros para provar nossa capacidade para o mundo e lamentavelmente para a gente mesmo, porque a todo momento estamos sendo colocados como minorias, né? Sendo minorizados, realmente duvidam, né, da nossa capacidade, e aí a gente cria aquela armadura, aquela força, né, para resistir e ter a oportunidade de às vezes só existir.
Então, parabéns pela sua resistência, Eu que pela sua agradeço. luta, pela sua proatividade de correr atrás dos seus sonhos. E conta pra gente como é que foi o seu encontro com a arte. Quando você se reconheceu artista e através de qual segmento da arte e cultura, né, que te encontrou primeiro, vamos dizer assim. Então, Guilherme, foi bem pequenininho. Eu sou carioca, vim pra cá, pra Marataízes, acho que foi com 13, 12 anos. Bem pequenininho, eu cantava, era eu e minha prima, a gente morava de frente. Na varanda, a gente cantava Sandy Júnior, era o Tchan, era Ruge. Meu pai fez um microfonezinho assim de ferro e envelopou todinho para fazer um microfone, tipo, porque naquela época o Sandy Júnior, todo mundo usava aquele microfone ali, eu gostava daquele microfone. Então eu comecei a me descobrir naquela hora artistas, sendo artistas daquele momento, porque eu sou um multiartista, né? Você fazia de tudo, você fazia tudo. É, Depois daquilo ali, eu me mudei de locação. Eu morava num morro do estado de Estácio de Sá, que eu tenho muito orgulho de falar de onde eu vim. E depois fui para Vila Isabel, no Morro dos Macacos, que eu tenho muito orgulho também de lá. Por quê eu tenho muito orgulho de lá? Porque é lá onde que eu encontrei oportunidades. Por que oportunidades? Guilherme, eu sempre fui gordo, mas gordo sobre muito peso. Eu cheguei a pesar 245 quilos, entende? Hoje eu tô com 180, alguma coisinha, 180, enfim. E eu cheguei em Vila Isabel, o primeiro sonho foi, toda vez quando eu passava para ir para a escola, eu passava e olhava para a escola de balé, que se chama Spinelli, Escola de Dança Spinelli, e já sai formado de lá, já vai para alguns programas que eles já direcionam os bailarinos para alguns lugares. Eu passava em frente e falava assim, mãe, eu quero dançar aqui, eu quero estudar aqui. Minha mãe, tá. Mas só que minha mãe tinha medo de alguém fazer algo comigo dentro da escola, ao mesmo tempo fazer bullying comigo, porque naquela época eu não tinha bullying, mas tinha mais o preconceito do que bullying. Bullying veio agora. Então, minha mãe ficava com medo, porque minha mãe não tinha muito tempo para mim. Minha mãe, ela sempre trabalhou eu numa rede de televisão, que é a Rede Globo, né? E quem levava, quem tinha resistência eu tenho a resistência de ver um homem é o meu pai. E meu pai me levava para a escola, me buscava na escola. Meu pai me levava para o balé e me pegava pelo balé. Então, quando eu cheguei na escola, quando a diretora abriu os braços e falou, seja bem-vindo, e eu vi aqueles corpos magros, alongados, e eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu fiquei com muito medo do preconceito de ser gordo. Cheguei, assim quando eu cheguei da escola, já estava praticamente faltando uns 7 meses pro espetáculo, pro Rei Leão. Quando a gente começamos a se alongar, o preconceito veio um pouquinho para mim quando eu entrei na escola, um indivíduo professor, ele duvidou da minha capacidade de conseguir fazer um Grand Écart. Para quem não sabe, o Grand Écart é um espacate. Ele duvidou. Eu fui lá e fiz com o meu sobrepeso. E eu falei assim, eu não senti dor na hora, Guilherme, nenhuma. Depois fui para casa, continuei normal. E para quem sabe é bailarino, ou não sendo bailarina, até mesmo hoje os esportistas fazem isso, né? Fazer borboleta com as pernas. Foi da onde que esse professor, ele abriu uma borboleta com muita força e rompeu o ligamento dos meus 2 joelhos. E olha que por coincidência, um professor gay sendo um aluno também gay ali. Mas eu era um aluno gay muito afeminado. Eu era muito mais afeminado do que eu sou hoje.
muito mais afeminado, tinha cabelo grande, enfim, era muito mais afeminado. Não chegava a ser um transexual ou uma travesti, não. Eu, meu rosto já é um pouco afeminado, não por conta da maquiagem, mas sim pelos meus traços afeminados. Se eu ficava com barba ou sem barba, as pessoas achavam que eu era uma menina. Perguntava, é menino ou menina? É menino ou menina? Até mesmo dentro da escola. Esse professor, ele pegou, apertou a minha perna e foi da onde que eu senti meu desligamento soltar e doendo muito. E ele chegou e falou para mim, você vai fazer o timão. Aí eu falei assim, vou fazer. A diretora me chamou, conversou comigo e eu falei, mãe, eu tive convite de ser um dos papéis principais do teatro, do musical. Aí ela falou assim, que bom, graças a Deus, meu filho. Mas só que a roupa custava R$ 350 para ser feita dentro da escola. Como minha mãe tinha acesso, muito acesso a várias roupas, várias coisas dentro da rede de televisão, minha mãe me dá o croquis, que é o desenho, ou pede para me dar o croquis, que eu vou pedir para as meninas fazerem, ou talvez tenha roupa e eu pego e depois devolvo. É só para você fazer os espetáculos, que é sexta, sábado, domingo, e enfim. E fui. Cheguei lá, fiz o espetáculo maravilhoso, Guilherme. Todos duvidaram da minha capacidade de ter chegado lá no teatro, que era o teatro era dentro de uma faculdade da UFES, lá no Rio de Janeiro, muito grande. E eu peguei e falei assim, meu Deus, quando fechou a cortina, que era o último dia, que o segundo dia, o primeiro dia eu já estava um pouco resistente, o segundo dia eu já estava um pouquinho assim, mais concentrado. No terceiro dia, que foi o dia que minha mãe conseguiu chegar a tempo para me ver, porque eu queria que minha mãe estivesse lá vendo. Porque minha mãe não tinha tempo para mim. Mas eu agradeço sempre, todos os dias ela. Porque o que ela não teve tempo para me dar, hoje eu dou amor para ela. Eu falo que minha mãe é uma segunda filha para mim. É minha primeira filha. Faça comigo, mas não faça com a minha mãe. Então, foi da onde que ela sempre falou: você quer? Você vai continuar. Você quer fazer? Você vai continuar em todos os propósitos que você quer dar continuidade. E conseguimos fazer finalizar, na realidade, o musical. Quando a diretora falou assim, daqui uns 5 meses eu vou ter que te dar o DRT de bailarino. E por coincidência, dentro desses 5 meses, faltava acho que uns 4, 4 e meio, eu me mudei para Marataízes. Mesmo assim, ela me deu o DRT de bailarino, mesmo sendo gordo. E muitas das pessoas hoje não acreditam. Cheguei aqui em Marataízes, o meu sonho era abrir uma escola de balé aqui em Marataízes, que as crianças não precisavam pagar. É como se fosse uma ONG. Porque quando eu cheguei em Vila Isabel, para morar em Vila Isabel, eu participava de uma ONG. Foi essa ONG que me levou a Sapucaí. Foi essa ONG que me levou ao desfile na Sapucaí da Escola de Samba Vila Isabel, na comissão de frente da Vila Isabel. E eu falei assim, quando eu cheguei na Sapucaí para fazer o desfile, os ensaios, né? Primeiro, depois a gente faz o desfile. A gente teve uns 4 ou 7 dias de ensaios de rua. E lá acho que foram 3 ensaios na Sapucaí. Eu falei assim, eu quero dar essa oportunidade para outras pessoas. Porque eu vinha passar Natal, Ano Novo aqui em Marataízes, e as pessoas me olhavam de uma forma totalmente diferente. E eu ainda resistia, eu ainda não olhava para esses lados, tipo, não olhava, não tinha aquela maldade, não tinha aquele olhar, tipo,
Ah, tá tudo bem. Não vou, é um próprio coitado, não vou ficar dirigindo isso lá pra frente, sabe, Guilherme? E eu cheguei e falei para essa ONG, onde que eu estava junto com a escola de balé lá em Vila Isabel, quando eles me deram a oportunidade de falar assim, Bruno, você vai participar da comissão de frente junto com as meninas que eram profissionais muito mais acima do que eu, e você vai fechar a ponta. Eu falei assim, eu vou fechar a ponta porque uma menina que ia fechar a ponta, ela se acidentou e não pôde num dia. Aí eu falei assim, mas já estamos aqui na, tipo, se a gente pisasse na faixa amarela, já contava os pontos. E eu falei assim, eu não tenho, não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eles só fizeram, só me trocaram de roupa, remendaram a roupa, porque a roupa era de um magro, e para remendar uma roupa para o meu corpo naquele momento ali, foi desesperado, para mim foi um desespero tão grande, porque eu não sei como a minha mãe, a minha madrinha, o meu próprio pai também, o meu irmão, tadinho, era pequeno, mas ele entendia algumas coisas. Naquele momento ele ficaram um pouco desesperados, mas eles queriam que eu entrasse na avenida. Aí eu chorando, 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 eu tentando segurar, porque a gente não podia chorar tanto, porque o nosso rosto estava totalmente coberto com tinta. E eu falei assim, gente, não vai dar. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. A diretora, você vai conseguir sim. A diretora da ONG, você vai conseguir sim. E vamos entrar. E conseguimos entrar dentro daquela roupa. Fizemos remenda aqui, remenda ali, porque a gente não pode ter nenhum erro. Porque se tiver algum erro, o jurado, na mesma hora ali, ele conta como erro. E a comissão cai. Passamos pelas bancadas de jurados. E, por coincidência, um dos jurados era amigo da minha mãe, dentro do trabalho dela, conhecido, né? E falou assim: Nossa, seu filho era o último que tava fechando a ponta? Minha mãe, sim. Nossa, que espetáculo. Mas eu não entendi o que era o espetáculo da forma que ele estava falando. Porque todos em minha volta eram magros, resistentes, preconceituosos, é, de todas as formas, Guilherme. Preconceitos de cor, pela minha escolha, opção sexual. Desde pequeno eu nunca escondi isso de ninguém. Como eu falei, falo para todo mundo, tem uma historinha bem engraçada, né? Para não fugir do assunto. Quando a bolsa da minha mãe estourou, minha mãe tava no set, tava saindo do set de gravação, ia fazer uma externa. Quando ela botou o pé para fora da TV Globo, do Projac, né? O pé dela escorregou, foi no bueiro, literalmente no bueiro que tava fazendo obra, né? O bueiro. E a bolsa da minha mãe estourou. E quando a bolsa da minha mãe estourou, o diretor pediu para parar tudo. E quando minha mãe chegou no hospital, chegou minha mãe, diretor, um monte de gente no hospital, eu estava de perna cruzada. Aí minha mãe falou assim: Eu já sabia que você era uma pessoa muito especial desde quando você estava na minha barriga. Porque você nasceu de perna cruzada e você queria sair de perna cruzada. Você não queria sair de perna aberta, você não queria sair normal, você queria sair de perna cruzada. Foi da onde que eu participar. Minha mãe teve que fazer a cesárea, eu não teve que conseguir o parto normal. Então eu falo assim, mãe, eu sempre fui assim desde pequeno. Então, quando eu consegui participar dentro dessa ONG e junto com a escola de balé, entrando dentro desse grupo de maiores pessoas que eram bem maiores, tinham pessoas de carreiras ali muito mais do que eu, que era um novato, tipo, tinha 2 anos de carreira ali. E eu falei assim, eu vou. Eu vou colocar a minha cara e vou fazer o meu melhor. E muito interessante porque o episódio de hoje, esse último episódio, fala sobre a obediência e o perdão de Oxalá, que dialoga muito com essa sua trajetória, né? E a gente acompanha nas redes sociais, não só você fazendo cobertura de eventos como influencer, mas também vídeo artes de performances que você executa, né? No território, no mar. E aí agora a gente percebe que realmente o seu primeiro contato com as artes foi através da música, da dança, do musical,
do performar, da cultura corporal do movimento, da psicomotricidade. E isso é um tapa de luva muito grande para a sociedade, por conta mesmo desses estereótipos que a gente tem que desmistificar como sobrepeso, né? Foi uma coisa que você veio a encarar, veio a resistir desde o início, né? Sim, Não é porque você tinha um sobrepeso que você não poderia dançar. Corpos gordos também sim, dançam, dançam. né? Também E vivem. também vivem, também são sexy, também são empoderadas. Sim. Então você vem trazendo essa prova disso de uma forma muito artística, que é nos vídeos que a gente vê de você performando. Fala um pouco pra gente dessa sua relação com a internet, né? Quem grava esses vídeos para você, os locais que você gosta de gravar, as músicas que você gosta de escolher para performar e como que dessa performance migrou para essa cobertura audiovisual de você já como um comunicador, que além de artista, você também é um bom Sim, comunicador. obrigado. Então, Guilherme, começou basicamente lá no YouTube. Eu tenho alguns vídeos no YouTube. Antes eu era muito focado no YouTube. Eu ficava, tipo, quando bateu 100 mil inscritos, eu fazia comemoração. Hoje acho que eu devo estar com uns 10 mil inscritos no YouTube. Mas hoje eu parei com o vídeo no YouTube porque é muito trabalhoso. Quem trabalha com YouTube, você que trabalha também, sabe que é muito difícil a gente ter um tempo focado ali para edição. E eu sou muito perfeccionista com algumas coisas. Eu sou 880, ou eu faço ou eu não faço. A gente nunca chega à perfeição porque perfeito é Deus. Mas eu não consigo ver alguns erros. Eu tento consertar para dar o nosso melhor, para me dar o meu melhor naquele momento. Começou lá no YouTube. Depois disso, eu migrei pro Facebook. Depois do Facebook, migrei pro Instagram, que depois eu comuniquei os dois juntos para ter a plataforma, os dois comunicações, das duas informações estaria ali, porque meu público maior hoje é pelo Instagram, mas também tem pessoas que me acompanham, muitas pessoas que me acompanham pelo Facebook. Então, depois disso, eu fiquei uns anos sem postar nada, sem me comunicar com nada. E eu olhei para o espelho e falei assim: eu preciso voar. Eu preciso me libertar dessa prisão, dessa caixa, que é onde eu estou, que realmente eu não estou me identificando. Por que, que eu não estou me identificando? Porque aqui, às vezes, pô, Guilherme, às vezes, todas as vezes, é melhor você ganhar um tapa na cara do que uma palavra. Principalmente quando vem da sua família. Eu não falo da minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão. Mas pessoas que às vezes eu considero como família, às vezes eu considero como pessoa existente na minha vida. Tá ali é familiar, mas para mim é existente. Entende? E essa pessoa chegou para minha mãe e falou assim: minha mãe estava trabalhando, porque minha mãe também, quando veio para Marataízes, ela fez um curso de cuidadora de idosos. Eu fiz junto com ela também, mas só que ela fez de idoso e eu fiz cuidador infantil. É, Quando ela fez esse curso, essa pessoa que é próximo dela chegou e falou assim: por que você não cuida mais do seu filho? Porque seu filho está sendo ridículo, está se expondo demais na internet. Aí minha mãe falou assim: o que que você tem a ver com isso? É o meu filho. Quem cuida e quem toma conta dele sou eu. Ele faz o que ele quiser da vida dele. E naquele momento, essa pessoa, de uma certa forma, Guilherme, ela não é significante para mim, porque é da minha família, sim. Mas eu não esperava essas palavras dessa pessoa, desse indivíduo. E quando ele falou isso, ele repetiu com as mesmas palavras, me pedindo desculpas perto de mim, na minha cara, de cara a cara. E eu falei para ele: não atira pedra no telhado dos outros, porque seu telhado é de vidro e se cair uma pedra lá, ele vai quebrar. Dali me deu mais força para não parar.
foi da onde que eu comecei a postar tutorial, dicas de maquiagem, dica de skincare, é, mostrar que gordo também se veste bem, que a gente temos é, lojas ou até mesmo costureiras, que eu valorizo muitas costureiras, porque às vezes eu falo assim, eu quero inventar isso aqui, misturar com isso daqui e fazer uma roupa específica para isso aqui. As pessoas me chamam muito diferente, porque realmente eu sou fora da caixa. E basicamente eu falei assim, vou sair daqui. Porque o que a gente percebe é que você trouxe essa dança, né? Essa experiência sua do Bruno Performance e foi migrando para outras áreas dentro da cultura digital, né? Por exemplo. E aí a gente vê muitos vídeos seus realmente de tutoriais de maquiagem, por exemplo, Sim. né? E a maquiagem, quando que ela aparece na sua vida e você sente que é um segmento que você pode explorar para as pessoas? Guilherme, na minha vida foi quando eu tinha... Hoje eu tô com 33, acho que quando eu tinha uns 10 anos, ou 9 anos, apareceu com minha mãe me dando um pó compacto e uma máscara de cílios. Aí eu comecei a emigrar, a ter contato físico com os produtos de cosméticos. E comecei a passar informações para outras pessoas também daquilo ali. E quando eu cheguei aqui em Marataízes, as pessoas falavam assim, nossa, como que você faz isso? Como que se deve fazer isso? Como que você faz para não suar muito? A minha pele é muito oleosa, eu não consigo fazer aquilo e eu não consigo me adaptar nisso. Eu sempre falo que o barato, às vezes, é muito valoroso do que aquele produto muito caro que às vezes não vale muito a pena. Não que o caro não vale, vale sim, muitas das vezes vale. E o mais barato tem o seu valor. Então disso, a maquiagem ela me transformou, literalmente. Eu tenho uma pessoa, eu vou falar o nome dele porque foi por conta de uma palavra dele dentro da escola que ele falou assim, o Iago, ele chegou pra mim e ele falou assim, você não, ele falou dessa forma. Eu acho que foi dessa forma. Eu não me lembro basicamente, mas ele falou assim: você não precisa usar esse tanto, porque era muita, muita maquiagem. Era sombra, era delineador, era muitos cílios, tipo 4, 5 cílios grudados um no outro, pra mim estar ali fazendo a dança em escolas, em outros lugares também, me apresentando, abrindo shows de pessoas nacionais, cantores nacionais, daqui dentro do município de Marataízes, sem vínculo nenhum, sem literalmente voluntário, sem ganhar R$ 1, mas sim mostrando o que eu amava fazer e amo fazer. E ele falou que para mim, desse jeito, você não precisa usar isso. Você precisa mostrar o seu talento da forma que você é. Você pode usar sim, mas não dessa forma. Ele tá até aqui, eu não sei se ele se lembra disso. E disso eu parei e pensei, é verdade. E isso tem anos, não foi de agora, isso tem muitos anos. E eu peguei e falei, obrigado. Porque é muito raro, Guilherme, na nossa comunidade de LGBTQ, PIA+, enfim, outras letras que colocaram que hoje eu... Essa sopinha de letras. Sim, que hoje eu olho assim e falo assim, Maravilhosas. desnecessário, que às vezes eu falo, desnecessário isso. Não, mas quanto mais letras, melhor nessa sopa, que é mais sim, pessoas sendo sim. reconhecidas. Mas às vezes dá uma confundida Sim. mesmo. Aí, dentro disso, dentro da nossa realidade, os gays, eles têm uma rivalidade um com o outro. Quem quer ser melhor, quem pode ser melhor, quem vai tirar pedra primeiro, quem vai chegar ali melhor, quem vai chegar ali no território para chamar mais atenção. E eu era muito recolhido a isso. Eu nunca fui para chegar nesse nível de ficar me expondo dessa forma.
E quando ele chegou e falou isso comigo, eu falei assim, eu posso ser quem eu sou. Eu sentei na minha... Nem era uma penteadeira, meu pai tinha colocado um pedaço de tábua e eu colocava as minhas coisas, ele colocou um espelho e colocou várias lâmpadas. Eu sentei de frente pro espelho e me maquiei. Quando eu me maquiei, eu chamei a minha mãe. Eu falei, mãe, você me identifica como que eu tô agora? Aí ela, totalmente. Agora eu vou dançar dessa forma. Será que as pessoas lá fora vão me identificar dessa forma? Quando eu fui abrir o evento, as pessoas falavam assim, nossa, Bruno, como você tá muito mais lindo. E eu falei assim, porque antes eu não tava? Eu ficava assim, porque antes eu não tava? Não, não era isso, não. Hoje você tá muito mais lindo. E vinha a frase do Iago na minha cabeça. E é muito mais interessante, né, a gente trazer essas críticas construtivas, sobretudo dentro dos nossos próprios grupos, né? Porque nós só somos minorizados porque somos desunidos. Isso não acontece só na comunidade LGBTQIAPN+, não, Bruno. Eu conversei em outros episódios com Márcia, que falou que isso acontece na negritude. Conversei com o Adriano Silva, que falou que acontece dentro de matriz africana, de um barracão para outro, né? Conversei com várias pessoas e o que a gente pode trazer de conclusão nesse último episódio é que nós somos a maioria e nós somos belíssimos com a multiculturalidade que a gente tem. E às vezes é muito mais interessante você fazer uma crítica construtiva para os seus do que você virar as costas, Sim. né, para você poder diminuir, para você poder fazer uma crítica que não vai somar em nada com os outros, que a pessoa não vai ficar nem sabendo. A gente não precisa disso, a gente já tem pessoas suficientes preconceituosas que nos atacam, nos colocam para baixo. Então, se nós, né, se esses grupos, que são a maioria, mas ainda são tão desunidos, tiverem mais consciência de classe, consciência econômica realmente, consciência de Respeito. etnia, consciência da nossa história, da formação Sim. do Brasil, né? A desinformação é a pior coisa que tem. E aí você e pessoas como você, meu amigo, provam que não é quilos a mais, que não é tonalidades da pele mais escura, que não é cortes e modelos de cabelo, o lugar que você nasceu ou que você mora, que vai definir quem você é. Verdade. Né? Então, o podcast Chori, que fala sobre raízes, que fala sobre ancestralidade, se resume muito a isso, né? Porque você se provou na dança, você ajudou outras pessoas através da maquiagem, depois você vem com a questão dos corpos que não são um padrão de beleza, trazendo uma moda para desmistificar esse setor da sociedade que é tão poluente, né? Que é um dos que mais segregam, que definem padrões de beleza. Então fala um pouco para a gente sobre a sua trajetória na moda. Como foi seu ingresso no mundo da moda, as pessoas que você pôde ajudar, as marcas que você pôde alavancar, esse um pouco do Bruno produtor no setor da moda. Só para terminar o fecho do última pergunta, o Guilherme, em relação sobre o influenciador, recentemente agora eu fui convidado para representar o município de Marataízes como influenciador para o governo do estado, dentro de uma... Eu não sei se eu posso falar, mas enfim, dentro de um evento muito grande. E eu olhei e falei assim, eu, Bruno? Sim, você é Bruno. E a coordenadora do evento falou assim, eu quero pessoas que me tragam a verdade. As pessoas que me mostram a verdade. Eu não quero um influenciador que se mascara. Eu falei assim, tá bom, eu vou me testar. Eu fui primeiro dia Bruno normal. Bruno, sim, normal, sem muito script. Fui com algumas pessoas me acompanhando, que eu tenho uma equipe me acompanhando. Depois disso, eu falei assim, agora você vai conhecer um outro Bruno, que é o mesmo Bruno, mas só que é um Bruno um pouco mais
para as mulheres e para alguns homens, um pouco mais relevante. Aí eu coloquei uma lace, não me transformei de uma certa forma, mas só coloquei um apetrecho, que é uma lace ali naquele momento. Quando eu cheguei com a lace, eu falei assim, ela falou, Bruno? Ela não reconheceu de costas. Que eu tava com uma outra roupa, eu não tava com uniforme. Ela falou assim, Bruno? Eu falei assim, pois não. Quando ela me olhou, ela falou assim, Bruno? Não, eu preciso que você faça a abertura do vídeo e que esse vídeo esteja no Instagram da inovação. Aí eu falei assim, tá, eu faço. Pedi pro meu videomaker, pedi pro menino do drone, tá fazendo a gravação. E aquilo ali não tava na minha cabeça, né? Eu não tinha escrito aquele roteiro naquele momento, que ele foi, tipo, faz agora, preciso colocar agora no Instagram. Eu falei assim, meu pai, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Eu só agi com o meu corpo. Negro, gordo, gay. Eu quis colocar essas etapas, sim, e mostrar para a sociedade que eu sou um ser humano. Quando eu coloquei e ela publicou no Instagram e fez a collab, em menos de uma hora o Guilherme bateu 10 milhões de visualizações e 9 milhões de curtidas. Eu falei assim, compraram. Porque a gente fica assim, sabe? Compraram. Certeza. Aí ela, não. Você não tá no município, você tá no governo. Você tá no Espírito Santo inteiro. Eu fiquei assim, tipo, um pouco assustado com aquilo ali. Que depois ali veio uma churrada de seguidores. E eu sou aquela pessoa que eu vou lá e sigo de volta, enfim. E depois disso, ela falou assim, Bruno, o próximo evento eu quero você da mesma forma ou até melhor. Mas agora eu não quero você o Bruno, influenciador, mostrando seu trabalho ali. Agora eu quero o Bruno, influenciador, em cima do palco, mostrando para os alunos, porque era de escolas públicas e estaduais dentro do município, que me olhavam e falavam assim, nossa, o que é isso? Algumas pessoas chegavam perto de mim, perguntavam quem eu era, ou até mesmo pessoas me reconheciam. E tinha uma pessoa específica, que era do ensino médio, de uma escola estadual, e ele falou assim pra mim, eu tenho muito orgulho de você. Eu não tenho intimidade, eu não sei se você já viu minhas mensagens na DM, mas eu tenho muito orgulho de você. Aí eu falei assim, obrigado. Mas orgulho de quê? Porque naquele momento eu não tava tendo mais, né, a bateria, às vezes, social um pouco acaba. Eu falei assim, orgulho de quê? Ele falou assim, de quem você é, de quem você demonstra ser e de quem eu posso me espelhar a chegar aonde que eu quero chegar. E dizer para minha mãe que eu também sou gay. Aí eu falei assim, você? Naquela hora ele me deu um gelo. Eu fiquei assim com o meu coração palpitando assim de nervoso. Porque eu falei, será que eu tô influenciando pro mal? Será que eu tô influenciando pro bem? Tá influenciando pra verdade. Sim. Pra liberdade, né? Sim, aí foi de onde que ele falou assim, você tá me influenciando a ser o que eu quero ser. O que eu não tenho coragem de chegar a falar pros meus pais que eu quero fazer minha sobrancelha. Que eu quero usar uma base. Que é onde que vem as maquiagens que eu posto e mostro. E eu falei assim, eu chorei horrores, eu fui pro banheiro, comecei a chorar horrores, que em relação a isso sou um pouquinho sensível. E eu falei assim, não é o Bruno Mota mais, é o Bruno Coração. Aí eu fui lá, abracei ele, conversei com ele, parei tudo que tinha que parar, falei com a diretora do evento, conversei com ela, depois ela chorou junto comigo e a gente ficou chorando uma meia hora ali. Enfim, e hoje eu faço alguns eventos sim pelo governo do estado, por Marataízes também.
Não somente eu, mas outros influenciadores também. Mas desde já agradeço todas as oportunidades que abrem daí. E foi isso, só para complementar a fala do influenciador. E aí chegamos na moda. Sim. Como que foi esse universo da moda? Então, começou sempre pela minha mãe, né? Minha mãe, minha madrinha, ainda trabalha hoje, né, na TV Globo. Minha mãe é aposentada. Mas a minha mãe sempre falava assim, meu filho, meu sonho, desde o ensino fundamental, era fazer moda. Quando eu passei no Enem, consegui a bolsa. Só tinha uma faculdade que era em Minas Gerais ou em São Paulo, que eu tinha que me mudar. Minha mãe falou, você não vai para nenhum dos dois. Você vai procurar uma faculdade aqui próximo e você vai estudar aqui. Você não vai para lá com 16, ia fazer 17 anos. Com 16 anos, você não vai. Mas eu falei assim, mãe, eu preciso ir. Eu preciso avançar. Ela, você vai avançar sim. No momento e na hora certa. Depois disso, Guilherme, eu consegui entrar como influenciador também dentro de uma agência de modelos, que eu não prefiro citar nomes. E esse diretor da agência de modelos falou que eu não iria conseguir nenhuma campanha e nenhum trabalho por ser gay, negro e afeminado. Aí eu bati na mesa. Aí eu falei assim, eu não posso conseguir por você, mas pela minha capacidade, a minha força de vontade, a minha fé, eu vou conseguir. Saí da sala. Mas só que ele esqueceu que lá fora tinham 5 pessoas que eram de departamentos muito grandes que queriam me contratar. Que só tava esperando eu sair da sala para eles conversar com esse coordenador, com esse diretor, esse dono, né, dessa agência, para estar me contratando. E eu falei, eu não vou fazer, não faço mais parte da agência. E disso eles ficaram um pouco chateados, ficaram, o que eu vou fazer agora? Porque eu já fechei todo o meu cronograma, todo o meu pensamento, toda a minha campanha foi voltada para você. Como que vamos agir agora? Aí eu falei assim, só me dá uma semana. Uma semana. Aí eu tenho amizades que eu trouxe do Rio de Janeiro pra cá, que eu falei assim, gente, vem morar aqui comigo, porque eu não posso ficar aqui sozinho. Eu, às vezes, falo que eu sou dependente emocional de pessoas, de algumas pessoas. Aí eu falei assim, vem morar comigo, ou vem morar próximo a mim. E minhas pessoas, os meus ciclos de amigos, todos vieram. Só 2 que moravam já aqui. Mas 3 meninas vieram morar comigo. Morar aqui em Marataízes, na realidade. Daqui estudamos, elas fizeram a graduação, faculdade, enfim, cada um seguiu seu rumo. E eu falei, me dá uma semana para mim abrir. Eu nem falei abrir, me dá uma semana para mim conseguir fazer essa campanha. Mais uma semana, eu posso te dar um mês, você me entrega um mês esse trabalho. Não, mas para isso tem aquela por trás, tudo backstage, ninguém sabe, nem aquela parte burocrática de CNPJ, essas coisas assim, que eu não sabia de nada. Aí eu fui e acionei uma pessoa responsável por isso, que me ajudou muito. E eu falei assim, eu não vou trabalhar com pessoas profissionais, com corpos profissionais. Eu não vou trabalhar com aquela pessoa que já tem aquela mania de chegar num lugar, tem que ter toalha branca, xícara branca, o mate tem que estar quente ou tem que estar gelado, e você tem que pagar o cash daquela pessoa ainda mais do que ela foi pedido. Eu não quero isso. Não porque eu não tinha dinheiro, Guilherme, mas eu queria dar oportunidade para aquele que não tinha. Eu falei assim, eu chamei minha prima, chamei algumas pessoas que
já tinha feito alguns trabalhos comigo na dança, porque antes disso, lá atrás, eu tinha um grupo de dança de 32 jovens, aqui dentro de Marataízes, que eu tirei jovens da droga, do vício, e foram todos para lá e ensaiamos, dançávamos ali fazia esses ensaios na rua da casa da minha mãe. E peguei alguns desses jovens que ainda estavam aqui dentro de Marataízes e falei assim: vem aqui, vamos conversar. Conversei com a minha mãe. Minha mãe naquele momento tinha que ser a minha assessora, minha mãe tinha que ser a minha costureira, minha mãe tinha que ser meu tudo naquele momento, era eu e minha mãe. Eu falei assim: vou pegar esses jovens e vou transformar eles ser modelos. Porque a gente não sabe, a gente não nasce sabendo, e a gente tem, para ser modelo, você tem que ter um DRT para executar um trabalho. E esse DRT também, além dos outros trabalhos que você tem que ter feito, um portfólio, mas você tem que pagar uma taxa para ter esse valor, para ter essa credencial. Eu vou dar oportunidade para aquele que não tem. Chamei algumas pessoas, e dessas pessoas foram lá e fizeram um belo de um trabalho. E foi da onde que eu lancei a minha primeira campanha, que assim quando a Ludmilla e a Luísa Sonza lançou a música Café da Manhã, que eu lancei minha primeira coleção para um departamento muito grande lá em Vila Velha de roupas íntimas. Não só de roupas íntimas, mas especificamente vende mais isso, que é roupas íntimas de um valor um pouco acessível. Quando lançamos a campanha, lançamos o vídeo de propaganda, em menos de uma semana, Guilherme, no estoque tinha 2, 3 caixas de cueca da Calvin Klein, mas o que estavam na bancadas. Ela falou que as cuecas da bancada e as cuecas que estavam no estoque tinham se esgotado. Aí eu falei: como? Porque na minha realidade, eu não vou dar 150 numa cueca. Impossível ter acabado assim dentro de menos de uma semana, porque eu entreguei na segunda, no domingo já tive essa resposta. E foi com uma pessoa que não entendi nada de moda. Eu só falei assim, eu fui lá, maquiei, arrumei o cabelo, botei a roupa, faz essa pose aqui, ou pegava algumas inspirações do Google, vê essa aqui, tenta imitar e gosta daqui e vamos fazer a foto. E cheguei nessa etapa de selecionar pessoas para agências de hoje. Hoje a agência tem 455 pessoas trabalhando e hoje trabalham comigo 9 pessoas. Essas 9 pessoas que trabalham comigo, 5 são pessoas muito próximas a mim, amigos verdadeiros de muitos anos, desde o Rio de Janeiro para cá. E 4 pessoas que conheci, que eu acho que não foi coincidência, foi Deus que me enviou para mim, essas 4 pessoas aqui em Marataízes, que eu tive a oportunidade de levar eles para lá. Eu tenho muito orgulho disso, Guilherme, sabe por quê? Lá atrás era o Bruno gordo, gay, viado, afeminado. Hoje Bruno, empresário. Hoje Bruno, não somente empresário, mas dentro de todos os segmentos, de todas as coisas que eu fiz, muitas pessoas duvidaram de onde que poderia chegar, Guilherme. Entende? Por quê? Até mesmo quando eu fui fazer faculdade, quando eu passei no Enem, consegui a bolsa de 100% na odontologia, na pedagogia, porque eu comecei na pedagogia. Depois eu falei assim, o sonho da minha mãe era que eu fosse professor. Eu fiquei uns 2, 3 meses, 3 anos, perdão, dentro de uma creche, dentro de Marataízes. Depois eu falei assim, mãe, não é minha realidade, porque entrou pandemia, então, tipo, era coisas que eu não conseguia. Chegou um fato, Guilherme, de eu ter que fazer dever das crianças para as crianças levarem a cesta, sabe? Porque eu não tinha o que comer.
Então eu pegava, passava noites e noites e noites e noites, fazia o dever para entregar a pedagoga, para a pedagoga liberar a cesta básica, liberar os leites, enfim. Porque algumas pessoas são muito resistentes, são muito ruins. Ou você faz ou você não faz, ou você faz ou você não entrega, eu não te entrego. Hum. Entende? Então, dentro disso, foi de onde que eu peguei e falei assim, eu dei uma pulada, falei, mãe, vou pular de carreira, e onde que hoje eu estou, muito por coincidência mesmo, eu acho, tenho certeza que é coincidência, eu acho que tudo é caminho, né? Porque minha mãe ficou 3 meses internada nesse hospital, que minha mãe fez uma cirurgia, e eu fiquei desesperado, quero mandar até um beijo para ele, doutor Carlos, o diretor do hospital, ele ficou desesperado, não pela minha mãe, porque minha mãe estava muito melhor do que eu, mas da forma que eu estava ali, chorando, desesperado. Hoje meu apelido é Chorão, no Hospital Evangélico de Vila Velha. E hoje, aonde eu trabalho como profissional de odontologia, as pessoas me olham e falam assim, você que é o profissional, você que é o dentista, pediatra. Aí eu falei assim, sim. Mas eu achei que era aquela moça ali. Não. No começo era assim. Hoje as crianças já vêm titinho, 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 já me abraça, já tem aquele afeto que eu amo, 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 amo. Dentro das crianças normais, até as crianças especiais. As crianças especiais parece que o amor é um pouco maior. Eu sinto que é um pouco maior, não distinguindo que é maior ou menor, mas elas demonstram mais o amor. E eu cheguei nesse nível e eu falei, gente, agora eu preciso mostrar esse amor para outras pessoas também, dando oportunidade para outras pessoas. E quando eu conversei, tive uma madrugada que eu conversei com o doutor Carlos e ele falou, você tem meu apoio 100%. Sendo financeiro e a palavra que eu tenho aqui dentro do município, dentro do estado, eu vou te ajudar. E a minha segunda campanha foi para a CIA. E eu peguei e falei assim, gente, CIA eu comprava lá no Rio de Janeiro, uma blusinha, tipo assim, custava R$ 30 uma blusinha, eu vou vir fazer uma divulgação para CIA aqui no Espírito Santo. Eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Sabe? E eu cheguei e falei assim, quando eu entreguei aquele projeto, porque eu dou um projeto, eles me dão um projeto que eles querem fazer, eu faço o projeto deles, eu faço um projeto meu, a minha própria ideia, e eu junto o meu e o deles, de qualquer contratante ou departamento, o que for, eu junto os dois e tento fazer 3 materiais. Dentro desses 3 materiais, eu entrego os 3. Graças a Deus, até hoje, eles sempre escolhem o meu material. O meu material sempre está aí exposto em vários lugares, Instagrams, pessoas que eu também poderia ter ajudado a subir, ou ajudei. Muitas das pessoas, a gente, por ser uma imagem pública, por ser uma identidade pública, as pessoas falam coisas desnecessárias, porque fala, Bruno, porque Bruno falou disso, porque Bruno comentou disso, e eu fico falando assim, gente, mas eu nem conheço a pessoa. Entende? Então, como agora, no ano passado, quando eu entrei nesse mundo também, que eu não sabia, não conhecia, nesse mundo do Miss. Quando eu entrei nesse mundo do Miss, foi através de uma amiga minha, que se tornou uma amiga na realidade. E eu peguei e falei assim, gente, que mundo mágico. Aí tava tudo bem, eu fui lá, torci por ela, ela ficou em terceiro lugar. Tava tudo bem, tudo maravilhoso. Eu recebi uma ligação me perguntando se eu poderia ter uma reunião. Eu falei assim, sim, claro. Eu com medo, porque a gente não pode acreditar em muitas coisas, né?
Eu com medo marquei num lugar que, se acontecesse alguma coisa, aconteceria ali. E todo mundo tava ali próximo para tentar, pelo menos, eu ter o máximo de provas possíveis. Paramos ali e a Márcia, a minha coordenadora, um beijo para ela falou: Bruno, hoje você é coordenador do Miss, que hoje são plataformas diferentes. Antes eu era coordenador do Miss Grand 2025 e hoje eu sou coordenador do Miss Top Model 2026. E como eu falo, como minha mãe sempre fala, eu sou um bombril, né? Eu faço de tudo um pouco. E as pessoas às vezes nem acreditam como eu faço, como que eu faço. Eu falo assim: amigo, quando você não acredita, eu fico lá. Quando você tá dormindo, eu tô lá, de madrugada. Na luta, pensando, analisando o que eu vou fazer. E eu falei assim, gente, eu acho que eu não vou conseguir chegar no nível do Miss Universo que tem um concurso aqui em Marataízes, que é muito grande. É uma franquia muito grande. E eu falei assim, acho que eu não vou conseguir. Quando eu abri as inscrições, Guilherme, tinham 27 meninas e mulheres inscritas. Quanto aqui em Marataízes, quanto em Itapemirim. Itapemirim tinha 26, aqui em Marataízes tinha 27. Um número a menos. E eu falei assim, meu Deus. Eu tomei um susto assim, meu Deus. O que eu vou fazer? Aonde que eu vou fazer essa reunião com essas meninas? Aí, calma, Bruna, a gente vai... E eu, em cima da Márcia, eu falei assim, gente, Márcia, o que eu vou fazer? Márcia, Dinésio, enfim, outras pessoas... O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Porque eu não entendia basicamente de nada. Eu entendia backstage aqui. Eu não entendia a parte burocrática do lado de lá. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? O que eu vou pisar? Onde que eu posso falar? O que eu não posso falar? Ela, Bruno, calma. Eu vou te dar os segmentos, eu vou te dar o que tem que ser feito, mas toma cuidado do que você vai falar a partir do momento que você tiver reunião. Guilherme, quando eu tive a primeira reunião e vi aquele mar de meninas ali, aquele mar de corpos negros, brancos, etnias, enfim, vários corpos, várias pessoas ali, eu falei, meu Deus, eu não queria levantar da cadeira nem para me apresentar quem eu era, mesmo que a pessoa sabia quem eu era. E eu falei para minha assessora, eu falei, Mariana, vai você, que você já é embaixadora da L'Oréal, você já trabalha pela Shein, começa você falar, depois eu tento me levantar para falar alguma coisa. Ela não, que vai levantar vai ser você. Que vai fazer vai ser você. Mas eu acho assim, amigo, que isso mostra justamente o exemplo que você é para as pessoas que têm um sonho, para as pessoas Sim. que têm uma vontade. Essa caneca é uma lembrança da Casa Roxa para você. São 12 canecas exclusivas e cada uma tem um recado. Eu gostaria que você lesse, mostrasse o recado. Antes de qualquer coisa, ore depois de qualquer coisa abençoada. Isso aí. Obrigada. Esse é o exemplar também do Amadei, que é o livro que é o eixo curatorial, né, do nosso podcast. Te agradecer novamente, né, de você estar nesse episódio que fala de Oxalá, que fala sobre luz, que fala sobre esperança, né? E agora você fica com a leitura do conto do 12, né, esse último que encerra o livro, que é a obediência e o perdão de Oxalá. Até a próxima. Amadei Aie, de Guilherme Nascimento. Crianças na Terra. A obediência e o perdão de Oxalá. Oxalá nas religiões africanas é assimilado à imagem de Jesus, de abraços abertos, mas também é visto como orixá, o mais velho e o pai de todos. Certo dia, Oxalá cismou que queria ver seus filhos Xangô como o bom orixá e que foi consultado como Babaolô e que pediriam a obediência. Olha, Oxalá lhe aconselhou a não ir muito, visões dizendo, não vá. Devido pela teimosia do ar, surpreendendo
de visto teimoso acumular da superioridade de Oxalá, retribuiu com: faço qualquer coisa, abalo orixá. Eu queria ver o meu filho, o que eu posso fazer para que viajar certo. Então você será mesmo convencido que essa viagem dará errado, não é mesmo? Sou Oxalá, posso, quero e consigo. Já que é assim, vá, mas leve 3 mudas de roupas brancas e um sabão de costas africano. Axé. Mas uma coisa: atenda nenhum pedido que lhe fizerem. Não faça favor a ninguém. Diga a não obrigado. Siga o seu caminho até o encontro do seu filho Xangô e não reclame nada. Assim Oxalá, pelo caminho, pelas entradas das florestas e encruzilhadas, quando avistou, depois de um tempo, um homem meio corvo, baixinho, em um canto, com a cara de sofrido, decidiu perguntar ao homem: está tudo bem? O corcunda, com o semblante triste, respondeu: estou com muitas dores nas costas, cansado de andar vários dias com esse barril cheio de dendê para carregar, mas não consigo mais. Oxalá, despedido, de bom grado, ajudou a carregar o barril há um tempo para o Senhor, para poder descansar. Mas quando abaixou para pegar o barril de dendê e olhou para cima e viu o orixá Exu gargalhando, e na frente dizia: Oxalá, Oxalá, como está bonito de vermelho, logo você, o dono do mundo, agora está sujo de dendê, virou como comida de Exu. Mas Oxalá respirou fundo, logo se lembrou que o Babalu havia falado no início da sua jornada, e saiu andando, toda coberto de dendê, e foi banhado com sabão de costas e lavado com a roupa, mas não conseguia limpar completamente, pois o dendê havia impedido no tecido vermelho. Contemplou a vestes com uma das suas brancas que havia levado e continuou a viagem. Depois de um tempo, mais para frente, Oxalá é um velho encontro e barreiras estradas. O Senhor havia andado velho do que ele dirigiu olhares para dizendo: viajante, está bem de saúde? Caminhando no rumo ao sem destino? Estou aqui, velho. É doença? Há dias carregando esse balaio cheio de carvão. O Senhor não me ajudaria a carregar um pouco? E como não houvesse esquecido, na última vez que ajudou alguém, ficou com o coração na mão. Decidiu ajudar um senhor, quando de repente ouviu novamente estridente a gargalhada do orixá Exu, que representou ironicamente: Oxalá, o Senhor é Ibó, branco feito com a canjica. Ainda não aprendeu mesmo? Você se prejudicou ajudando as pessoas agora e está preto de carvão, parecendo um escravo. Mais uma vez, Oxalá, segue em frente, parecendo que não havia aprendido a lição. Se banhou-se com sabão de costas e havia dito ele lavar e seguindo seu caminho em busca de seu filho, pensando ele, se aproximando da aldeia, quando havia um rapaz com uma fome semelhante de um cansaço. Também lhe pediu ajuda, dizendo: o Senhor poderia me ajudar, por favor? Estou aqui com esse barril de vinho de palmas e preciso tanto de uma ajuda.
para carregar, já que não aguento mais. O Senhor me ajudaria a carregar? Sem pensar duas vezes, Oxalá pensou que não poderia deixar de ajudar assim. Ajudou e, no momento que carregava as gargalhadas, era do Exu, novamente, que deu um banho de vinho e ficou rindo na cara de Oxalá, dizendo para ele: 3 vezes te enganei, virou comida de Exu, já ficou mais sujo que um escravo, agora tomou um banho de vinho, você não se cansa de carregar tudo o que é meu? E gargalhou. Oxalá muito chateado, Oxalá muito chateado, pegou suas últimas mudas de roupas brancas e foi novamente tomar um banho. Novamente pensou: agora não ajudo mais ninguém. Sigo a jornada, chegando na cidade de Oiá, quando avista um lindo cavalo branco que pensou ser familiar, lembrando de que havia dando aquele animal a Xangô. Uma vez decidiu lhe dar de volta para seu filho, mas logo chegaram vários soldados de Xangô e começou a gritar: ladrão, ladrão, roubou o cavalo do rei Xangô. Estar preso, Oxalá viu e enganado 3 vezes e agora pensou. Decidiu trancar dentro de si, pensando que realmente não deveria ter ido, que deveria ter ouvido os conselhos do Babalô. Pelo menos pensou que tudo já estava perdido. Ficou quieto. Foi assim 7 anos. Oxalá ficou preso em Oiá, sentindo fome, sede, mas no reino de Xangô, a cidade de Oiá, esse tempo entrou em uma decadência que havia vivido dias bem melhores. Xangô, sem entender, ajudou Babalô, dizendo a ele: grande Babalô jogou para mim e me orientou com suas visões algo de errado sobre Oiá, e eu não entendo. Babalô explicou Xangô os erros do seu pai, que estava sendo castigado por Exu, mas ao mesmo tempo estava preso injustamente, pois havia pegado o cavalo para devolvê-lo, mas estavam se comunicando pela sua jornada. Oiá sentiu em seu cotidiano aos feitiços de Exu, paralisando sobre as 7 vezes de escravidão. Logo, os seus filhos se libertou. O pai perdeu pela grande injustiça, mas Oxalá estava decidido em espírito consultar a notícia da sua liberdade. Se espalhou aos ventos e águas salgadas. Surgiu Iemanjá, apaixonada por Oxalá. Foi esse amor liberado do chá dos feitiços de Exu. Oxalá, com muito amor, Iemanjá levou a todas as cidades de Oiá, que voltou ao seu tempo de glória. Até hoje todos lembram as águas libertadoras de Oxalá, Pai grande de coração. Esse foi o conto de Oxalá, de Guilherme Nascimento. Meu nome é Bruno Mota. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.